Shabbat Shalom, hoje nós vamos estudar a Parashá Kitavô. E na minha modesta opinião, esta Parashá é uma das mais importantes, pois nós estudaremos que a Brit Hadashá, a nova aliança, ela foi firmada pelo Eterno com Moshe, com Moisés. Muitas pessoas pensam que a nova aliança foi estabelecida com Yeshua, mas nós estudaremos que muito tempo antes de Yeshua, a Brit Hadashá, a nova aliança, ela foi firmada pelo Eterno com Moshe, com Moisés. Só que esta nova aliança, a Brit Hadashá, ela possui cláusulas em relação a eventos futuros. E nós sabemos que Yeshua cumpriu estes eventos futuros que estavam previstos. Então, fique atento, pois mais à frente nós iremos estudar ainda hoje este tema, que é um tema de desconhecimento de muitos discípulos de Yeshua. E eu vou ainda trazer ensinos do próprio judaísmo ortodoxo acerca da Brit Hadashá, acerca da nova aliança. E esta Parashá, ela se chama Kitavô, e este nome Kitavô significa quando tu vieres. E este nome, ele é extraído do primeiro pasuk, do primeiro verso da Parashá, o capítulo 26, verso 1, cujo texto dispõe: Verhayá Kitavô el haaretz asher Yahuwah Eloheicha noten lecha nahalá virishivta veyashavta ba. Tradução: e quando tu entrares a terra que o Eterno, o teu Elohim, te dá por herança, a herdares e nela habitares. E o texto prossegue dizendo que Israel deveria levar bicurim, primícias da colheita ao Eterno. As primícias eram alimentos, o produto da colheita, e não tinha nada a ver com dinheiro. Nós já estudamos que existia dinheiro na época de Moshe, de Moisés, e mesmo assim o Eterno não pedia dinheiro. Nesta Parashá, o Eterno está pedindo as primícias da colheita. Repetindo, existia dinheiro na época, mas o Eterno ele não pediu dinheiro. E eu estou ressaltando este ponto porque há muitas pessoas de outras religiões que usam a Bíblia e eles cobram primícias como se aquilo ali fosse um dinheiro. Eles cobram dízimos e cobram também primícias, mas é um absurdo cobrar primícias, pois as primícias não eram dinheiro. É um absurdo fazer esta cobrança por várias razões. 1. As primícias eram as primícias da colheita e não o salário do empregado. 2. As primícias eram do Cohen, do sacerdote. E, obviamente, os pastores evangélicos hoje que cobram primícias, eles não podem cobrá-las, pois eles não são sacerdotes, eles não são Kohanim. E a terceira razão, nos dias de hoje, é que as primícias consistiam em uma mitzvah, em um mandamento para ser praticado na terra de Israel e não em outros lugares. Então, não há primícias de colheita aqui no Brasil, nos Estados Unidos, etc. As primícias, elas eram em Israel levadas para o Eterno em Jerusalém, em Jerusalém. E qual é a razão de o Eterno requerer as primícias? Ensina o comentarista Rashi que as primícias tinham por objetivo demonstrar a gratidão
a Elohim. Ou seja, trata-se de uma forma de você agradecer ao Eterno pela fartura que recebeu. E hoje em dia, você pode agradecer o Eterno de várias formas, inclusive fazendo tzedakah, ou seja, ajudando os pobres, os necessitados, dando cestas básicas, remédios, roupas, ou seja, de um modo geral, um auxílio àqueles que necessitam. E a Paraxá também versa sobre algo que nós já estudamos no passado, que é o Maaser Sheni, o segundo dízimo. Nós já estudamos que de 3 em 3 anos, além do dízimo principal, o Maaser Rishon, além deste dízimo principal, os hebreus separavam um segundo dízimo, que é o Maaser Sheni, para entregar aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, ou seja, aos necessitados, conforme nós lemos em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, versos 12 e 13. O Eterno sempre incentivou a tzedakah. Tzedakah é uma palavra traduzida geralmente por caridade. Então o Eterno sempre incentivou a caridade. Porém, a palavra caridade, ela não expressa muito corretamente o conceito de tzedakah. Por quê? Porque quem faz caridade acha que está fazendo além da sua obrigação. Por outro lado, quem faz tzedakah não está fazendo além da sua obrigação, já que a própria tzedakah é uma mitzvah, é um mandamento, ou seja, é uma obrigação de todos nós. Então todos nós temos a obrigação de ajudar os pobres, os necessitados, aqueles que precisam. Isto é algo fundamental na minha vida pessoal e eu creio que também deve ser na vida de todos os talmidim, de todos os discípulos de Yeshua. Eu sempre repito, ainda que você não tenha uma condição financeira maravilhosa, sempre existirão pessoas em um estado pior do que o seu. Sempre haverá alguém mais pobre do que você. Então, mesmo sendo pobre, você também pode ajudar. Prosseguindo, já no capítulo 26, versos 16 a 18, há a exortação para que o povo obedecesse às mitzvot, os mandamentos da Torá do Eterno. E no capítulo 27, Moisés, ordena que o povo pegasse pedras e escrevesse todas as palavras da Torá naquelas pedras. Ordenou ainda Moisés, que as pedras fossem colocadas no monte Eival, fazendo-se um altar para Elohim, e neste altar seriam oferecidos sacrifícios. Isto ocorreria depois da travessia do rio Iardém, do rio Jordão. Então Moisés determinou que 6 tribos ficariam situadas no monte Eival, e 6 tribos de Israel ficariam situadas no monte Gerizim. No monte Gerizim seriam proferidas bênçãos sobre Israel, que viriam ao povo em caso da obediência à Torá. E no monte Eival seriam lançadas maldições contra Israel, na hipótese de desobediência da Torá. Então, no monte Gerizim foram proferidas bênçãos, e no monte Eival foram proferidas maldições.
A bênção depende da obediência à Torá e a maldição é lançada no caso da desobediência. Então, 6 tribos no Monte Gerizim iriam proferir bênçãos e 6 tribos de Israel no Monte Eival iriam proferir maldição. E o Monte Gerizim, ele fica em frente ao Monte Eival. Um monte, uma montanha, fica de frente para a outra e entre estas montanhas existe uma planície. E cientistas fizeram testes no local e descobriram que a acústica daquele local é perfeita. O que é falado em um monte é possível ser ouvido no outro monte. É um verdadeiro anfiteatro natural construído pelas mãos do Eterno. E isto é muito importante porque naquela época não existia microfone, razão pela qual, em tese, seria impossível que as pessoas em montes distintos ouvissem o que estava sendo dito em uma outra montanha. Mas, como eu disse, a acústica era perfeita, razão pela qual o povo de Israel conseguiu ouvir as bênçãos proferidas no Monte Gerizim por 6 tribos e as maldições proferidas por outras 6 tribos no Monte Eival. Uma observação: os Shomronim, os samaritanos, eles acham até hoje que o templo do Eterno deveria ser construído no Monte Gerizim e não em Jerusalém, o que é um absurdo. As escrituras dizem que o templo do Eterno é em Jerusalém, mas os samaritanos, eles defendem, a Torá deles, que é diferente, fala isso, que o templo do Eterno deveria ser construído no Monte Gerizim. E no passado, eles construíram construíram um templo no Monte Gerizim, e esse templo chegou a ser até mesmo maior do que o templo de Shlomo, do que o templo de Salomão. O templo de Salomão não é o templo do Edir Macedo em São Paulo, não. É o templo de Shlomo, de Salomão. Então, eles construíram um templo enorme. E, pelo que me parece, o templo deles era tão grande que eu acho que era até maior do que o do Edir Macedo, né? Então, até hoje, isso é interessante, até hoje, alguns Shomronim, alguns samaritanos, eles acham que o local de adoração é no Monte Gerizim e eles costumam celebrar cultos naquele local. Retornando a Parashá. 6 tribos proferiram bênçãos no Monte Gerizim e 6 tribos proferiram maldições no Monte Eival. E a obediência à Torá, ela traz as bênçãos, as berachot, bênçãos. E a desobediência à Torá do Eterno traz kelalot, ou seja, traz maldições. E eu, particularmente, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, mas eu critico muitos cristãos pela seguinte razão: eu não estou generalizando. Isso seria temerário da minha parte. Eu não estou generalizando. Mas existem muitos cristãos que eles querem bênçãos, mas eles não querem obedecer ao Eterno. Eles querem ser abençoados em meio à desobediência. E quem não obedece à Torá do Eterno estará debaixo de maldição. Ainda que a pessoa esteja de boas intenções, conforme diz o ditado popular, que de boas intenções o inferno está cheio. Logo, muitos cristãos vivem debaixo de maldição porque estão em desobediência, vivem em rebeldia contra a Torá do Eterno. E o capítulo 28, ele é muito interessante, o capítulo 28, por quê? Porque ele traz uma lista de bênçãos e também uma lista de maldições.
Geralmente as pessoas apenas invocam as bênçãos, que estão nos versos 13 a 14, totalizando 12 versos. Mas as pessoas se esquecem das maldições, que são muitas. Há muito mais maldições na Torá do que bênçãos. Você pode ver que as maldições estão no capítulo 28, versos 15 a 68. Ou seja, há 53 versos sobre maldições. Vejam a diferença. Há 12 versículos sobre bênçãos. 12 versículos sobre bênçãos. Mas há 53 versículos sobre maldições. Então, o capítulo 28 de Devarim, Deuteronômio, ele demonstra que há muito mais maldição do que bênçãos. E agora eu vou ler rapidamente algumas bênçãos e algumas maldições do capítulo 28. Capítulo 28 diz que aqueles que obedecessem à Torá do Eterno, está dizendo que eles serão benditos. Tu serás bendito na cidade e tu serás bendito no campo. Bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto da terra e até mesmo o fruto dos teus animais. Se você obedecer à Torá, tu serás bendito ao entrares e ao saíres. O Eterno fará que sejam derrotados os teus inimigos. O Eterno determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e tudo que tu colocares à mão irá prosperar. Está dizendo que o Eterno iria constituir para si um povo kadosh, um povo santo, que guardasse as suas mitzvot, os seus mandamentos. Está dizendo que o Eterno iria abrir o seu bom tesouro para abençoar. Está dizendo também que você iria emprestar a muita gente, porém você não precisaria pegar dinheiro emprestado. Está dizendo o texto ainda que o Eterno iria te pôr por cabeça e não por cauda, porque você iria obedecer às mitzvot, aos mandamentos. Tudo isso em caso de obediência. E a Torá prossegue ainda no capítulo 28, narrando várias maldições para aqueles que desobedecessem à Torá. São muitas maldições, eu estou ressaltando só algumas, pois são 53 versos de maldições. Eu vou citar apenas algumas. Então, aos desobedientes, aos rebeldes da Torá, está escrito: maldito serás tu na cidade e no campo, maldito será o cesto e a tua amassadeira, maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. O Eterno mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça, e em tudo quando tu empreenderes, serás destruído. O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Eterno te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação, a secura, etc. Ou seja, está dizendo que o Eterno irá colocar doenças. Há doenças, as pessoas acham que doenças sempre provêm de Shedim, de demônios. Há doenças que são colocadas por Shedim, por demônios. Mas aqui está dizendo que há doenças que são postas pelo próprio Eterno como um castigo. E é só uma questão. O Eterno ele castiga para quê? Para que você se arrependa, para que você faça techuvá e passe a obedecê-lo. Então está dizendo também, se você fosse desobediente, que os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro, ou seja, não haverá colheita. O Eterno fará cair diante dos teus inimigos, ou seja, você irá perecer na mão dos teus inimigos. O Eterno irá te ferir com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com doenças, para que não possas curar-te. Mais uma vez o Eterno colocando doenças.
O Eterno te ferirá com a loucura, com a cegueira, com a perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém tu serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. E continua uma lista enorme de maldições. Lá no verso 64 fala sobre a diáspora. Há uma profecia de que Israel seria disperso entre as nações. Até hoje nós estamos dispersos por conta da desobediência coletiva do nosso povo. Então o verso 64 diz: o Eterno vos espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra a outra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso. Porquanto o Eterno ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Então, o Eterno, ele estipula muitas e muitas maldições aos desobedientes. E é por isso que eu digo, se nós queremos viver debaixo de berachot, debaixo de bênçãos, nós temos que obedecer à vontade do Eterno, e a vontade dele está escrita na Torá. E após o Eterno narrar todas as maldições, que são muitas, após a lista de todas as maldições, o texto é finalizado da seguinte forma. Esse versículo é fundamental. Anote na sua Bíblia que agora nós vamos ver uma coisa muito profunda. Eu estou me referindo a Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, verso 69. Essa numeração ela ocorre nas Bíblias judaicas. E nas Bíblias cristãs, a numeração é diferente. Então é o capítulo 29, verso 1. Então, Bíblia judaica 28, verso 69, e Bíblias cristãs, capítulo 29, verso 1. Vamos ler com atenção, que é um versículo fundamental para você entender a missão de Yeshua. O texto diz o seguinte: estas são as palavras da aliança, em hebraico Habrit. Então, estas são as palavras da aliança que ordenou o Eterno a Moshe, a Moisés, para firmar com os filhos de Israel na terra de Moabe, Moabe em português. Aí vejam, está escrito que isto é uma aliança de Moshe, Moisés, com os filhos de Israel na terra de Moabe, além, grife aí a palavra além da aliança que firmou com eles em Horeb. Então, está dizendo além da aliança que firmou em Horeb. Horeb é um outro nome para o Monte Sinai. Então, este texto, ele está dizendo que o Eterno, ele firmou duas alianças com Moshe, com Moisés. Todos os teólogos cristãos, eles acham que o Eterno fez uma aliança com Moshe, mas eles estão errados. Nós, judeus, sabemos que o Eterno, ele fez duas alianças com Moshe, com Moisés. Uma aliança foi em Moab, ou Moabe em português. Uma aliança em Moabe, e a outra aliança foi em Horeb, ou seja, foi no Monte Sinai. Então, esse texto que eu acabei de ler, ele está falando expressamente em duas alianças. Uma aliança em Horeb, no Monte Sinai, e a outra aliança em Moab. Então,
é preciso enfatizar este fato que é desconhecido por muitos. O Eterno fez com Moshe 2 alianças e não uma. Indo direto ao ponto, o Eterno firmou uma aliança com Moshe no Monte Sinai, que é a aliança quando ele entregou os 10 mandamentos, a Aseret Hadbrot, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então, todo mundo se lembra do livro de Shemot, de Êxodo, quando Moshe ele vai receber as tábuas da Torá, ele vai receber a revelação da Torá, o Eterno faz uma aliança com ele. E esta aliança é uma aliança no Monte Sinai. Está lá em Êxodo, Shemot. E o Eterno faz agora em Devarim, em Deuteronômio, o Eterno ele faz depois de 40 anos, ele faz uma outra aliança. Uma aliança agora não no Monte Sinai, mas no Monte Moab, no Monte Moabe. Então, houve uma aliança no Sinai, a aliança dos 10 mandamentos, da Torá, e 40 anos depois o Eterno faz uma outra aliança com Moshe em Moabe, que é uma segunda aliança. E essa segunda aliança é chamada de Brit Hadashah, de a nova aliança. Então, isso é fundamental. Eu vou ler de novo o texto que nós acabamos de ler, que você marcou na sua Bíblia. Está escrito: estas são as palavras da aliança que o Eterno ordenou a Moshe para estabelecer para o povo de Israel na terra de Moabe. Além, ou seja, existe uma outra, além da aliança feita em Horev, no Sinai. Então, no Sinai foi a primeira aliança com Moshe e em Moabe foi a segunda aliança. Essa segunda aliança ela é chamada também de a nova aliança ou Brit Hadashah. E isso que eu estou falando é conhecido pelos rabinos. Por exemplo, o comentarista do nosso povo, Rashi, que é considerado um dos maiores exegetas do judaísmo, ele comenta esse texto dizendo o seguinte, abrem-se aspas, além da aliança, ou seja, as maldições que aparecem em Levítico e que foram também proclamadas no Monte Sinai. Então, Rashi está dizendo o seguinte, e eu vou explicar. Quando o Eterno entregou a Torá para Moshe no Monte Sinai, entregou as tábuas da Torá e o restante da Torá, o Eterno, ele fez essa primeira aliança, e nessa primeira aliança, se Israel obedecesse, Israel seria abençoado. E se Israel desobedecesse, Israel seria amaldiçoado. Mas nós sabemos que Israel ele foi desobediente. Já que Israel foi desobediente, recaíram maldições sobre Israel. Mas os rabinos do nosso povo, eles dizem que a segunda aliança, que é a aliança no Monte Moab, a nova aliança, a segunda aliança, a Brit Hadashah, ela é uma aliança com cláusulas para o futuro. Uma aliança para o futuro em que Israel não receberia mais maldições. Israel receberia apenas bênçãos do Eterno. Israel receberia apenas bênçãos porque no futuro, e esse futuro ainda chegará, no futuro Israel iria obedecer a Torá. Então, quando Israel obedecesse a Torá, aí sim Israel receberia apenas bênçãos e não mais maldições. Eu vou explicar isso daqui a pouco, com mais detalhes. E eu faço um parêntese para citar o rabino nazareno James Stream,
que ele diz o seguinte, abrem-se aspas, Rabino Nazareno James Stream, ele diz assim: muitos de nós temos perdido uma importante verdade. A nova aliança está ao longo de toda a Torá. E esta surpreendente verdade é uma chave importante para compreender os escritos de Paulo. Há, de fato, duas alianças na Torá, duas alianças mosaicas, duas alianças com Moshe. Então, nós temos que distinguir estas duas alianças feitas pelo Eterno com Moshe, com Moisés. A primeira aliança foi no Monte Horeb, no Monte Sinai. E quais são as cláusulas da primeira aliança? As cláusulas da primeira aliança estão, você pode anotar, estão em Shemot, Êxodo, capítulos 19 a 24. Êxodo, capítulos 19 a 24. Então, nesses capítulos há a descrição da primeira aliança. E a segunda aliança, a nova aliança, chamada de Brit Hadashah, ela foi instituída no Monte Moab, no Monte Moabe. Ela está prevista em Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, verso 69, nas Bíblias judaicas, e nas Bíblias judaicas, a segunda aliança, ou nova aliança, ou Brit Hadashah, ela está disciplinada em Deuteronômio, capítulo 28, verso 69, até o capítulo 30, verso 20, isto nas Bíblias judaicas, e nas Bíblias cristãs, essa nova aliança está no capítulo 29 e no capítulo 30. E a nova aliança também consta em Irmeiahu, em Jeremias, capítulo 31, versos 30 a 33, nas Bíblias judaicas, e nas Bíblias cristãs o texto é Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Eu estou citando para você depois ler tudo isso com calma, que é importante. Então, percebam só. Você deve ler todos esses textos, mas prosseguindo a minha exposição. A segunda aliança, ou Brit Hadashah, nova aliança, ela foi centrada em torno do arrependimento de Israel. Deuteronômio capítulo 30, versos 2 e 8. E as cláusulas da nova aliança são estas. Existem 8 principais cláusulas da nova aliança da Brit Hadashah. A primeira cláusula diz que a Brit Hadashah, a nova aliança, ela é feita com a casa de Israel e com a casa de Yehudá, a casa de Israel e a casa de Judá. Ou seja, a nova aliança é feita com o total das 12 tribos de Israel. Isso está em Irmeiahu, Jeremias, capítulo 31, verso 30, nas Bíblias judaicas, e nas Bíblias cristãs, Jeremias 31, verso 31. Então, a primeira cláusula é: a nova aliança é feita com Israel, a casa de Yehudá e a casa de Israel, ou seja, com as 12 tribos. E eu faço uma observação. Esta promessa, ela ainda não foi cumprida. Por quê? Porque Israel, como um todo, ainda não se arrependeu e não reconheceu coletivamente Yeshua como o Mashiach do nosso povo. Então, primeira cláusula é: a Brit Hadashah,
A nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Yehudá. Segunda cláusula. A nova aliança, há uma promessa de um reagrupamento de Israel entre as nações. Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versos 3 e 4. Então, essa segunda cláusula fala que Israel seria reagrupado de todas as nações para a terra de Israel. E essa promessa ela foi parcialmente cumprida. Há muitos judeus em Israel, mas nós sabemos que a grande maioria dos israelitas a maioria continua dispersa entre as nações. A maioria de nós ainda estamos na diáspora, grande parte do nosso povo. Então, essa cláusula da nova aliança também não foi cumprida. Terceira cláusula. Houve uma promessa de Israel viver na terra prometida. Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 5. Então Israel iria viver na terra prometida e nós sabemos que essa promessa ainda não foi cumprida. Por quê? Porque o Estado de Israel atual ele não ocupa a totalidade de terras que o Eterno prometeu aos patriarcas do nosso povo. Então, essa promessa ainda não foi cumprida. Quarta cláusula. O Eterno prometeu que Israel teria um coração circuncidado. Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versos 2 e 6. Então, o Eterno disse que o nosso povo teria o coração circuncidado e nós sabemos que essa cláusula ainda não se consumou, porquanto Israel ainda não reconheceu coletivamente Yeshua HaMashiach. Quinta cláusula. A Torá seria escrita no coração do povo de Israel. Isso está em Irmeiahu, Jeremias, capítulo 31, verso 32, nas Bíblias judaicas, e nas Bíblias cristãs, Jeremias 31, verso 33. Então, esses textos dizem que a Torá seria escrita no coração do povo de Israel. E eu pergunto, isso já aconteceu? Resposta, não. Não por quê? Porque Israel ainda não se arrependeu. Israel ainda não guarda a Torá em espírito e em verdade. Porque Israel não reconheceu Yeshua. E 2, porque há muitos judeus ateus, há judeus espíritas, há judeus homossexuais, há judeus católicos. Então, Israel ainda não se arrependeu. Sexta cláusula. Está escrito que Israel seria o povo do Eterno e o Eterno seria o seu Elohim. Isso está em Deuteronômio, capítulo 29, verso 12. Nas versões cristãs, Deuteronômio 29, 13. E isso está nas Bíblias judaicas em Irmeiahu, Jeremias, capítulo 31, verso 32. E nas Bíblias cristãs, Jeremias, capítulo 31, verso 33. Então, esses textos dizem que Israel seria o povo do Eterno e o Eterno seria o seu Elohim. Uma observação. O pecado de Israel e a ausência do arrependimento coletivo indicam que ainda não se cumpriu esta profecia. Sétima cláusula. Está escrito que olha só, está escrito que todos os mandamentos da Torá seriam obedecidos pelo povo. Devarim, Deuteronômio 30, verso 8. Então, eu pergunto, Israel consegue obedecer a todos os mandamentos da Torá? Resposta, não. Então, ainda não se cumpriu essa profecia da nova aliança, da Brit Hadashah, dizendo que Israel cumpriria todos os mandamentos da Torá. E, quando Israel cumprir todos os mandamentos da Torá,
nós saberemos que o pecado e a morte irão desaparecer, porque o salário do pecado é a morte. A morte vem pela desobediência. O dia em que todos nós conseguimos cumprir tudo, o dia em que todos nós venhamos a conseguir a perfeição, então não haverá mais a morte. E nós sabemos que isso será no futuro, com o retorno de Yeshua HaMashiach. E a última cláusula da Brit Hadashah, da nova aliança, é uma promessa de vida. Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versos 6, 15 e 19. Há uma promessa de vida. Agora, eu pergunto, todos nós já temos vida. Eu estou vivo, você está vivo. Então, essa promessa de vida não é uma vida comum, é uma promessa de vida eterna. Então, o Eterno prometeu vida eterna. E esta vida eterna, nós sabemos que ela irá ocorrer quando? No Olam Rabá, no mundo vindouro, no futuro, quando houver o desaparecimento do pecado sobre a face da terra. E nós sabemos que somente quem concede a vida eterna é Yeshua HaMashiach. Então, já que Israel, como um todo, ainda não reconheceu Yeshua, essa promessa ainda vai se cumprir no futuro, e todo Israel, Paulo escreveu em Romanos 11, 26, todo o Israel será salvo. Então, todas essas 8 cláusulas são cláusulas da nova aliança, da Brit Hadashah. Todas que eu li, eu fui citando, essas cláusulas estão na Torá. Então percebam, eu citei cláusulas da nova aliança, da Brit Hadashah. E todas essas cláusulas que eu citei estão na Torá. Eu fui citando os textos de Devarim, de Deuteronômio. Então, essas cláusulas estão na Torá. Logo, conclusão, a nova aliança foi firmada pelo Eterno com Moshe, com Moisés, na Torá. E onde Yeshua entra na nova aliança? Ora, Yeshua, ele derramou o seu sangue para ratificar, para confirmar esta segunda aliança que foi feita com Moshe, com Moisés. Então, Yeshua, ele derramou o seu sangue para ratificar, para confirmar a nova aliança feita pelo Eterno com Moshe. E essa é a nova aliança, é a Brit Hadashah, que isso que eu estou falando está em Matitiahu, Mateus, capítulo 26, verso 28. E Mateus 26, 28. E, como nós vimos, muitas profecias da Brit Hadashah, da nova aliança, ainda não foram cumpridas. Eu falei para vocês 8 cláusulas, as 8 ainda não foram cumpridas. Razão pela qual a Brit Hadashah, a nova aliança, ela somente se concretizará completamente no futuro. E é por isso que eu debato com muitos rabinos ortodoxos, porque os rabinos ortodoxos dizem o seguinte: Yeshua não cumpriu todas as promessas. É verdade, Yeshua não cumpriu todas as promessas. Por quê? Porque muitas promessas serão cumpridas com a volta, com o retorno de Yeshua em sua segunda vinda. Yeshua, ele vai voltar para cumprir as outras profecias da Brit Hadashah, da nova aliança, porque, como nós vimos, a nova aliança ela ainda não se completou totalmente. A nova aliança somente concretizará todos os seus efeitos no futuro.
Por tal razão, a Brit Hadashah, a nova aliança, ainda não se consumou. E daí eu concluo o seguinte: nós estamos vivendo a primeira aliança. Apesar de Yeshua ter iniciado o processo da nova aliança, da Brit Hadashah, e a nova aliança culminará com o retorno de Yeshua para reinar sobre toda a terra. Então, nós estamos na primeira aliança, mas Yeshua iniciou o processo da segunda aliança. Mas a segunda aliança, que é a Brit Hadashah ou nova aliança, as outras profecias somente se realizarão na segunda vinda de Yeshua, ocasião em que Yeshua irá implantar aqui na terra o milênio de Shalom, de paz, e a situação do homem aqui na terra será infinitamente melhor do que a situação atual. Tanto é que quando Yeshua voltar, quem já morreu crendo em Yeshua será ressuscitado. Haverá a ressurreição dos mortos. E quem estiver vivo, essa pessoa terá uma transformação do próprio corpo para reinar com Yeshua aqui na terra. E com essa transformação do corpo, nós não iremos pecar mais. E isso eu vou ler daqui a pouco. Até os rabinos ortodoxos dizem que no milênio haverá o desaparecimento do pecado. Por quê? Porque a nossa Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal, ela irá desaparecer no reinado do Mashiach. Então, firmados nestes conceitos que nós acabamos de ver, torna-se muito fácil compreender o texto de Ivrim, Hebreus, capítulo 8, verso 13. Esse texto diz o seguinte, vou ler bem devagar, Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, está perto de acabar. Então, esse texto está dizendo que a primeira aliança está perto de acabar. Se a primeira aliança está perto de acabar, significa que ela ainda não acabou. A primeira aliança, ela ainda não acabou, mas ela está perto de acabar. Ela vai acabar um dia. Quando ela vai acabar? Ela vai acabar com o retorno de Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque quando Yeshua retornar, nós conseguiremos cumprir toda a Torá. Cumprindo toda a Torá, o pecado irá desaparecer. Irá desaparecer a Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Nós seremos seres perfeitos com Yeshua aqui na terra. Então, já que nós seremos perfeitos, nós sempre obedeceremos e nunca desobedeceremos. Razão pela qual nós não teremos nenhum tipo de maldição. Nós teremos apenas berachot, apenas bênçãos, porque nós teremos uma obediência completa ao Eterno. Então vejam, a primeira aliança está pautada no binômio bênção e maldição. Mas a segunda aliança, quando Yeshua voltar, somente haverá o quê? Bênção. Por quê? Porque nós iremos obedecer a toda a Torá. Então isso é muito importante. A primeira aliança é pautada em bênçãos e maldições. E nós ainda pecamos. A segunda aliança, ela se concretiza com a volta de Yeshua. E quando Yeshua voltar,
haverá apenas bênçãos e não maldições. Por quê? Porque nós iremos conseguir cumprir a Torá. Nós teremos os nossos corpos transformados, nós seremos perfeitos. Então, vale lembrar que a Brit Hadashah, a nova aliança, ela está escrita na Torá. E não existe oposição, não existe antagonismo entre a primeira e a segunda aliança. Em outras palavras, é equivocado, é incorreto o pensamento cristão de que a nova aliança se opõe à Torá. Em verdade, a Brit Hadashah, a nova aliança, ela foi prevista na Torá para que o homem possa cumprir todos os mandamentos, mitzvot, da própria Torá. Repetindo, a nova aliança ela foi firmada na Torá para que o homem possa cumprir a todos os mandamentos da própria Torá. Isso está em Devarim, Deuteronômio capítulo 30, verso 8, porque fala que o pecado ele terá que desaparecer da face da terra. Por que o pecado vai desaparecer da face da terra? Isso eu que estou dizendo. Ora, pela seguinte razão. Deuteronômio 30, verso 8, diz que nós cumpriremos todos os mandamentos do Eterno. Se nós cumpriremos todos os mandamentos do Eterno, nós nunca mais iremos pecar. Repito, está escrito que nós cumpriremos todos os mandamentos. Se você cumpre tudo, você não peca, você é perfeito. E vejam, tudo isso que eu estou falando tem base no judaísmo ortodoxo. O judaísmo rabínico ortodoxo ensina que no reinado do Mashiach, a Torá estará escrita no coração circuncidado do homem. Ou seja, o homem terá o seu coração circuncidado e o homem não terá mais o desejo de fazer o mal. O homem conseguirá apenas praticar o bem. Quem ensinou isso foi o rabino Moshe ben Nachman, chamado de Narmânides, que viveu entre 1194 a 1270, depois de Yeshua. E Narmânides, ele escreveu uma obra importantíssima e ele fez uma ligação entre a Brit Hadashah, a nova aliança prevista na Torá, e os dias do Mashiach. Então, Narmânides ele faz uma ligação entre a nova aliança e o Mashiach. Eu vou ler agora a declaração de Narmânides. Ele diz o seguinte, abrem-se aspas, e o Eterno, o teu Elohim, circuncidará o teu coração. Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. O Eterno circundará o teu coração, e é isso que os rabinos dizem. Se alguém vem a purificar-se, ele o ajudará do alto. O verso garante que você vai se voltar ao Eterno de todo o coração e o Eterno vai te ajudar. Este assunto é muito aparente nas Escrituras. Desde o tempo da criação, o homem teve o poder de fazer o que quisesse, ser justo ou ser perverso. E esta concessão do livre-arbítrio se aplica igualmente ao período da Torá, para que as pessoas possam receber o mérito pela escolha do bem e punição por preferir o mal. Porém, nos dias do Mashiach, a escolha do bem será natural. O coração não desejará o impróprio e não terá qualquer desejo por isto. Esta é a circuncisão do coração,
mencionada aqui, a circuncisão para a luxúria, vai cortar a luxúria, e o desejo, que são o prepúcio do coração. E a circuncisão do coração significa não cobiçar ou não mais desejar o mal. Fecham-se aspas. Então, Narmânides, ele está dizendo que a Torá foi dada e o povo pode escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. Até hoje é assim. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o bem ou fazer o mal. Mas Narmânides diz que nos dias do Mashiach, todos nós iremos fazer apenas o bem. Por quê? Porque o nosso coração será circuncidado e o mal será extinto. O prepúcio do nosso coração, o prepúcio do mal, ele será cortado e lançado fora. Então isso é muito importante. E Narmânides, eu vou seguir a leitura, ele prossegue dizendo o seguinte, ele diz que a nova aliança se consumará, está escrito, ele diz que a Brit Hadashah, a nova aliança, se consumará nos dias do Mashiach, e o Mashiach irá restaurar o homem ao estado anterior ao da queda. Ou seja, nós seremos como Adão antes do pecado. Ou seja, nós seremos perfeitos. E daí abrem-se aspas, diz Narmânides, abrem-se aspas. Naquele momento, o homem voltará ao que era antes do pecado de Adão, quando por sua natureza ele fazia apenas o que era correto e não havia desejos conflitantes em sua vontade. Então, fecham-se aspas. Ou seja, antes do pecado, Adão só fazia o bem. Então, Narmânides está dizendo que nos dias do Mashiach, que são os dias da Brit Hadashah, da nova aliança, nós seremos como Adão antes do pecado. Ou seja, nós faremos apenas o bem. E Narmânides, ele ainda disserta sobre a Brit Hadashah, sobre a nova aliança descrita pelo profeta Irmeiahu, pelo profeta Jeremias. Eu vou ler novamente o que ele disse. Abrem-se aspas. Esta é uma referência à anulação do instinto do mal e ao natural desempenho do coração para a sua própria função. Portanto, Irmeiahu, Jeremias, disse ainda: Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. E eles não devem ensinar mais a cada um a seu próximo e a cada um a seu irmão, dizendo: Conheça o Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Agora, sabe-se que a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude, e é necessário instruí-lo. Mas, nesse momento, não será mais necessário instruí-lo para evitar o mal, porque o seu instinto para o mal será completamente abolido. E é por isso que Ezequiel declara: um coração novo eu também vou lhe dar, e um novo espírito porei dentro de vocês, e farei que andem nos meus estatutos. Um novo coração alude à natureza do homem, e o novo espírito ao desejo e à vontade. E é por isso que os nossos rabinos disseram: e se aproximam os anos quando você irá dizer: não tenho prazer neles. Estes são os dias do Mashiach, pois não haverá lugar nem para o mérito, nem para a culpa. Porque nos dias do Mashiach
não haverá mal no coração do homem, e o homem vai naturalmente executar as ações boas. E, portanto, não haverá mérito nem culpa, pois mérito e culpa dependem do desejo. Fecham-se aspas. Então, Narmânides ele está dizendo que nos dias do Mashiach, todos nós vamos cumprir, todos nós faremos apenas o bem. Nós não teremos mais pecado, nós iremos cumprir totalmente a Torá. E já que o homem não mais pecará quando chegar o reino do Mashiach na terra, Narmânides ele considera a Brit Hadashah, a nova aliança, melhor do que a primeira. Vejam, Narmânides ele diz que a nova aliança, a Brit Hadashah, ela é melhor do que a primeira. Por quê? Porque na primeira aliança nós ainda pecamos e na segunda aliança nós não iremos mais pecar. O pecado irá desaparecer da terra. Então vejam, o texto de Hebreus, capítulo 8, versos 7 a 13, dizem a mesmíssima coisa que o rabino ortodoxo Narmânides. É a mesma coisa, qual seja, a segunda aliança ela é superior à primeira. Então, o texto de Hebreus, capítulo 8, versos 7 a 13, é um texto totalmente compatível com o judaísmo ortodoxo. Repito, por quê? Porque a segunda aliança, Brit Hadashah, ou nova aliança, ela é superior à primeira, porque quando Yeshua voltar, o pecado irá desaparecer da face da terra. Resumindo, na primeira aliança, o Eterno a fez com Moshe, com Moisés. Nessa primeira aliança, há previsão de bênçãos e maldições. E a segunda aliança, ou Brit Hadashah, nova aliança, o Eterno também fez com Moshe, ela está prevista na Torá, Yeshua confirmou essa nova aliança, e quando Yeshua retornar, ela irá se completar, ela irá se concretizar totalmente. E quando ela se concretizar totalmente, somente haverá bênçãos e não maldições, já que não existirá mais o pecado. Todos nós conseguiremos cumprir naturalmente a Torá. Todos nós faremos apenas o bem. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Eterno, nós te agradecemos por este estudo e que nós possamos ansiar pela volta, pelo retorno de Yeshua Mashiach. Que Yeshua possa voltar para cumprir todas as profecias faltantes da Brit Hadashah, da nova aliança. Yeshua derramou seu sangue precioso para ratificar, para confirmar esta Brit Hadashah. Mas nós cremos que um dia o pecado irá desaparecer do mundo. Nós cremos que um dia nós nunca mais faremos o mal. Nós faremos apenas o bem, pois a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, será extinta. O pecado irá morrer. E nós sabemos que isso será no reinado de Yeshua. Nós oramos, ó Pai, para que o nosso povo, o povo de Israel, venha se arrepender e venha reconhecer Yeshua HaMashiach. Os rabinos do nosso povo dizem que o Mashiach vai voltar, ele vai aparecer quando Israel se arrepender. E nós cremos que o arrependimento de Israel só tem sentido quando Israel reconhecer que Yeshua é o Mashiach esperado. Ele é o desejado. Yeshua é o amado. Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso amor. E nós, como a noiva do Mashiach, estamos preparados e clamando com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Vem, Yeshua. Venha estabelecer o teu reinado, venha trazer o teu milênio de shalom, de paz
sobre todos nós, e nós profetizamos em nome de Yeshua Mashiach que há de se cumprir a profecia de Shaul, de Paulo, de que um dia todo o Israel será salvo. E nós cremos nessa promessa, e nós cremos que o Eterno há de cumpri-la, e todo o nosso povo irá ansiar, cantar louvores e expressar um amor lindo e maravilhoso pelo nosso noivo, que é Yeshua Mashiach. Nós oramos, ó Pai, por esse estudo, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.